técnica e proprietária da Toca Consultório Veterinário e Pet Shop, estudiosa em dermatologia, cardiologia e comportamento animal. Ela fez especialização em nanoterapia hormonal e especialização em pecuária orgânica, especialização também em homeopatia e é integrante da Comissão de Pecuária Orgânica do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Atualmente trabalha como produtora rural, em transição para a pecuária orgânica. Também atende voluntariamente, uma vez por mês, a Liga Homeopática do Sul e faz atendimento a domicílio e online. Então, vamos lá para a nossa primeira palestra? Bom dia, muito emocionado de estar aqui de novo na Faculdade Veterinária, fazia anos que eu não vim aqui. Me formei aqui em 99 e está bem igualzinho, tá melhor, mas está bem igualzinho. Então, eu comecei a minha jornada em 2021, né? Então, eu me formei aqui em 99 e essa transição para a pecuária orgânica eu comecei em 2021. Logo que eu me formei, eu queria trabalhar com grandes animais, mas não foi possível. Tinha propriedade em Alegrete, mas era minha família que tomava conta, minha mãe e meu padrasto, e não deu certo. Então eu fui trabalhar com pequenos. Abri o meu consultório em 2001 e segui trabalhando com pequenos animais, e sigo trabalhando hoje em dia com pequenos, silvestres. É uma coisa que eu gosto muito de trabalhar. Mas a partir de 2015, minha mãe faleceu e eu comecei a voltar para o campo. Então, a partir de 2017, comecei a ir bastante, bem seguido para lá, e comecei a ver as coisas que estavam acontecendo que não eram do meu agrado, né? Comecei a ver que não era assim que eu queria que fosse. Aí eu fui me aproximando, me aproximei da Ângela Escosteg e comecei a fazer um curso de pecuária orgânica com ela. E eu queria muito fazer curso de homeopatia, né? Mas não abria turma. Eu ia até fazer em São Paulo, aí veio a pandemia. Então, aqui é a propriedade Santo Antônio do Parobé, fica em Alegrete, fica na verdade entre Alegrete e Rosário do Sul, bem no meio do caminho. Minha trajetória, então, me formei em 99. E aí eu tive consultório até dezembro de 2022. Passei anos indo e voltando, atendendo consultório, atendendo a fazenda. E aí uma hora, como o pai dizia, vai acontecer que tu vai ter que escolher. E eu tive que escolher. Tive que fechar meu consultório, porque não estava dando certo. Quando eu estava lá, eu estava preocupada com o consultório. Quando eu estava aqui, eu estava preocupada com lá. Então eu acabei tendo que decidir. E em dezembro de 2022 eu fechei. Eu fiz essa especialização em modulação hormonal em 2019, que foi muito esclarecedora na minha vida, aprendi muito fisiologia, foi muito importante. Em 2021, bem no meio da pandemia, eu estava com Covid e fazendo especialização em homeopatia e pecuária orgânica. E fazendo aula online, e foi... E aí foi isso, eu comecei em 2021 mesmo o meu projeto. Aí eu recebi um campo e eu trabalho com 370 hectares, né? E eu peguei 164 vacas, que eram vacas gado geral, sem raça definida. Eles costumavam misturar, bota um pouco de zebu e faziam inseminação artificial. Eu parei de fazer inseminação artificial porque é um campo comprido, longo. Então a vaca vai estar sempre fazendo exercício, como se estivesse na academia, né? Indo e voltando. E aí eu achei que isso era uma perda de tempo, eu fazer inseminação, ia ser um custo muito grande, e eu botei 2 touros Braford, e comecei a investir no Braford, que é uma raça mais resistente. A gente pode escolher a genética para nascer pequeno, para várias coisas que a gente pode escolher, para um gado mais calmo, fácil de lidar. Tem um touro lá que eu comprei, os Zeus, que parece um cachorro. Então, só falta sacudir o rabo, tu chama ele bem. Então, a gente fica escolher por esses animais. É mais fácil de lidar, de manejar um animal tranquilo, sem cachorro, sem gritaria. Quando eu era criança, o que acontecia?
marcações e castrações, era uma festa, todo mundo bebia, era uma gritaria, o gado ficava nervoso. Acabei com isso, não tem nada disso, não tem cachorro, não tem grito. É trabalhar tranquilo na mangueira, porque a gente vai ter um resultado muito melhor com teus animais. O problema do carrapato. Quando eu cheguei lá, eu me dei conta que aquilo ali era um problema seríssimo. Eles faziam uma cauda lá e davam um banho toda semana nos bichos. E aquilo ficava indo e voltando, como eu digo, é igual a academia, né? Só perdendo peso, estressando, o gado fica nervoso, eles não gostam de ir para a mangueira. Gado nenhum gosta de ir para a mangueira. Eles querem ficar no campo. Então eu comecei a ver que aquilo ali estava muito complicado. Eu peguei o tal cauda que eles usavam para o banho, já era banheiro de aspersão há muitos anos. Isso foi uma conversa que eu tive com a minha mãe há muitos anos atrás, de terminar com aquele banho de imersão, que eu achava um perigo, o gado escorrega, tem medo, além de fica aquela nojeira, né? Aquela coisa lá misturada que não dá certo. Então já fazia mais de 30 anos que tinha banheiro de aspersão, eu tive que mudar, porque era muito antigo, e aí começou o investimento. O investimento é grande. A gente começa trabalhando aos pouquinhos, trabalho de formiguinha, mas vai indo e vai funcionando. Aí eu comecei a beber aquela cauda e joguei 3 carrapatos que eu peguei dos cachorros, assim, joguei dentro daquela cauda que eles usavam para dar banho. Bom, os carrapatos ficaram nadando 3 horas lá dentro. Quer dizer que aquilo ali não funcionava para nada, né? E aí o que eu fiz? Fiz um biocarrapaticinograma e olha aí o que aparece. Ivermectina que eles usavam a valer, né? 0. Né? E aí se eu deu 2 produtos só, que dava para usar. Esse que deu 10/10, que matou todos os carbezone, é muito tóxico. Usei uma vez só, o bicho ficou tudo tonto quando sai, é horrível, não usei mais. Aí eu passei a usar o segundo da lista, mas eu fazia assim, não é um costume do pessoal de fazenda, de pegar todo o gado, eles enxergam o carrapato, pega o gado inteiro, leva para a mangueira para dar banho. Eu acabei com isso. Eu comecei a dividir mais os potreiros com cerca elétrica, e tu vai controlando os potreiros. Tem potreiro que tem potreiro que não tem. Né? Até porque a gente tem que começar a fazer vazio sanitário e tudo isso. Então começou tudo com o biocarrapaticilograma, que eu podia enxergar aquilo que empiricamente eu já sabia, que não funcionava aqueles venenos. Né? Aí então comecei a dividir. Primeiro fazer cerca da propriedade, que estava tudo destruído. Passei 1 ano com o alambrador incomodando lá. Aí comecei as potreiros menores com cerca elétrica, usando placa solar. Aí o que eu via no desafio do sistema convencional? Que a resistência era absurda, né? Um investimento muito alto. O pessoal da agropecuária te conhece pelo nome. Ah, dona fulana está aqui de novo, toda semana que está lá. E impacto ambiental, está contaminando o solo. A gente começa a ver isso, uma coisa, a gente começa a enxergar as coisas, o que está acontecendo. E principalmente o estresse dos animais. O estresse daqui toda hora levar para a mangueira, toda hora levar para o banho, isso é uma coisa que estraga muito a produção. O estresse baixa a imunidade, todo mundo sabe disso, né? Tá, então aqui a pecuária orgânica, a portaria, que já foi falado antes, do que pode, o que não pode, mas o principal, eu ainda não sou orgânica, eu estou na transição, tá? Porque a certificação na pecuária, em propriedades que ficam muito longe uma da outra, é complicada, mas estou chegando lá. Então eu comecei com homeopatia. Como eu já estava estudando homeopatia, já estava fazendo a minha especialização, eu comecei a enxergar que aquilo ali era o caminho que eu precisava para conseguir o orgânico, né? Então, os fundamentos da homeopatia é a similitude, né? Então, um semelhante por um semelhante. Essa lei foi elaborada por Hipócrates, né? E sistematizada por Samuel Hahnemann em 1750, no final dos 1700, que ele começou a estudar. O Hahnemann era um médico que se formou e se decepcionou com a medicina, e aí ele voltou a ser tradutor. Ele era tradutor de várias línguas e começou a estudar os trabalhos de outros médicos, outros cientistas da época. E ele começou a descobrir substâncias e como utilizá-las. Então ele começou a diluir muito essas substâncias e experimentar nele mesmo. Eles experimentavam neles mesmos, sempre pessoas sadias. Né? E aí, com o tempo, ele descobriu a solução, que é a agitação. Porque a homeopatia ela funciona com frequência, ela não funciona com matéria. Ela funciona com amplitude de frequência. E ele só descobriu isso porque ele tinha uma carroça
Ele botava os remedinhos, os medicamentos dentro da valise dele de médico e ia atender. E aí ele se deu conta que aqueles pacientes que moravam bem longe e que ele levava um tempão sacudindo na carroça, eles se curavam mais rápido do que os que moravam perto. Mas como é que é isso? Ele começou a ver, ele começou a agitar e disso saiu a solução. A gente bate na mão 10 vezes, 100 vezes é 1 CH, 200 vezes é 2 CH. Foi a partir dessa observação empírica dele. É muito interessante essa história. E foi assim, ele começou a estudar e eles experimentavam nos pacientes sadios, né, e neles mesmos, principalmente neles mesmos. Então a homeopatia ela age por frequência, né, é um princípio bem distinto da medicina convencional. Então ela se fundamenta na amplitude, na frequência, transmitindo ao organismo a informação energética capaz de conduzir ao reequilíbrio. Quer dizer, a ideia é usar uma frequência que faça o organismo se curar. Tá? Então é diferente de dar um remédio e esperar que funcione o remédio. Né? É bem diferente. A ideia é que o próprio organismo se cura. E a diluição é porque a menor dose é a dose mais importante. A dose mínima efetiva, que a gente chama. Né? Sempre reduzir a dose. E eu tenho visto que no meu trabalho, hoje em dia, eu mesma faço homeopatias dentro da propriedade, desde 2023. Eu comecei mandando fazer no laboratório, mas hoje em dia eu já faço. E eu mudo muito as potências, porque é necessário daquele chutezinho na frequência. Que pode ser para cima e pode ser para baixo. Eu aumento as potências e reduzo as potências também. A partir da potência 12 CH, já não tem mais matéria. Tá? Então é só energia. Tá? Isso significa que o remédio homeopático em altas potências age exclusivamente pela informação energética. A amplitude da frequência impressa no veículo durante a dinamização. O veículo é a água com álcool, né? Nosódios são bioterápicos que eu trabalho. Eu faço bioterápicos a partir do carrapato e da mosca do chifre. Tá? Uso outras homeopatias também que vou falar para vocês. Mas eu comecei com os nosódios. Tá? Os nosódios, os bioterápicos, que é o nome genérico, os sarcódios são aqueles que são feitos a partir de tecidos saudáveis. Então, o que a gente mais conhece são os óleos essenciais, a aromaterapia. Inclusive, tem um trabalho da UERGS que já está usando a aromaterapia para tratar o carrapato. Tá? Com carqueja, aquela carqueja que nasce no campo. Bem legal o trabalho, eu estou participando dele também. É bem legal. Eu trabalho com nosódio, que eu faço do carrapato. Tá? E da mosca do chifre. Ele funciona mais ou menos como uma vacina. Se usa o influenzina, por exemplo, é o nosódio do influenza. Hoje mesmo tomei antes de sair de casa, estou resfriado. Então tem um influenzina, fizeram um coronino na época da Covid, mas foi proibido depois, apesar de não ter matéria dentro, foi proibido. Então, o protocolo de transição. A partir de... Eu comecei em 2021 a separar o gado, arrumar cerca, né, enxergar os problemas, fazer exames. E a partir de 2022 eu comecei a usar homeopatia. Eu comecei porque eu fiz um curso com a Ângela, da Pecuária Orgânica, e tinha um pessoal lá na Bahia que eles usam muito só o sulfuro no sal. Só que no meu caso, como eu tenho gado Braford, que tem europeu, não funciona só o sulfuro. Porque eles lá na Bahia usam só zebu. É um gado bem mais resistente, muitas vezes não precisa nada, porque ele nem pega carrapato, né? Mas já o europeu pega muito, mesmo o Braford pega. Claro que os que pegam mais, os que pegam menos. Então, desde o início da criação, a gente tem que estar observando os animais. Vai para a mangueira, tu já vejo as carrapatentas. As carrapatentas, tu bota o olho, olha o número e marca. Porque provavelmente vão ser vendidas. A gente não quer carrapatenta. A gente não quer aspada, não quer também, porque normalmente as aspadas são bravas. Então a gente já vai selecionando para ter sempre uns animais bem mais fáceis de controlar, né? E cuidar sem precisar usar química, né? Então eu comecei com sulfuro 6 CH, porque era o que eu tinha naquele momento, e comecei a usar no sal. Logo em seguida eu mandei fazer o 30 CH. Então, para cada 20 quilos de sal é 30 gotas de homeopatia. A gente pega a homeopatia, não se usa metal na homeopatia. Não pode lidar com metal, nem com sol, nem aparelho eletrônico, não levar o celular junto para trabalhar com homeopatia, deixa ele lá em casa. Então, o que se faz? Se
pega lá no galpão mesmo, eu pego o saco de sal, a gente abre o saco de sal, pega um potinho de vidro, coloca uma xícara de açúcar cristal, aí tu pinga a homeopatia no açúcar cristal. Se tu vai usar, por exemplo, agora eu estou usando várias homeopatias. Eu uso o nosódio, que é para o carrapato ou para a mosca, porque a mosca não é um problema crônico. A mosca é épocas do ano que tem mosca. Né? Em geral, a gente não tem mosca. Tu tendo um local limpo de trabalho, a sujeira que junta a mosca. Mas a mosca do chifre, a gente vê bem que ela anda em nuvem. Tá? Então tem potreiro que tem potreiro que não tem. Os porteiros que não tem, eu não ponho no nosódio da mosca, eu ponho só do carrapato. Agora, essa época já não tem mosca. No início do verão, elas gostam muito de aparecer. Essa época, elas estão bem tranquilas. Tá? Aí, então, a gente só usa para aquilo que precisa. Então, tu pode botar no mesmo açúcar várias homeopatias. E aí, esse açúcar cristal vai misturar no sal. Tá? E aí, leva para o coxo. O coxo tem que ser tapado, não pode pegar sol. Eu investi em coxos bem interessantes. Hoje em dia tem uma produção de coxo bem legal. Facilita bastante o trabalho da gente. Então, pode colocar no sal, pode colocar no banho. É a mesma coisa. 30 gotas de homeopatia para cada litro d'água. Então, faz a conta. Você para 500 litros. E essa homeopatia, para colocar no banheiro de aspersão, eu faço ela bem alcoólica, tá? Porque aí é mais fácil de eu guardar, né? Eu deixo ela guardada e eles utilizam quando precisam. Eu, durante o ano, normalmente agora, essa época ainda tem muito carrapato, né? Porque já está na terceira geração de multiplicação do carrapato. Começa lá na primavera. Então, essa é uma época difícil. É bom que começou já a fazer frio, fazer umas geadas que facilita diminuir o nosso carrapato, né? Por exemplo, ano retrasado, que eu fiz um curso lá, no dia de campo, eu tive problema de carrapato em junho. Muito carrapato, que fez um veranico bem louco em final de maio, de junho, e os carrapatos seguiram se reproduzindo. Esse ano eu espero que não se repita, porque esfriou, então facilita a vida da gente. Então, normalmente, durante o ano, eu uso só no sal. Tá? E no verão, a partir da primavera, às vezes, quando precisa, a gente usa o banho, também no banho, a homeopatia. Então, é 30 gotas para cada litro de água, não usar metal no processo, usar sempre colher de pau, potinho de vidro. Se usar plástico, tem que ser plástico de primeira utilização. Tu compra só para aquilo. É a mesma coisa que a pulverização. Se tu vai fazer pulverização e vem esses pulverizadores, tu usa aquele ali só para homeopatia. Não mistura com outra coisa. Dá para usar no banheiro de imersão? Dá. Mas aí vai ter que limpar o banheiro toda vez que for utilizar. Não pode usar veneno e botar homeopatia em cima e vai inutilizar a homeopatia. A outra coisa é a dinamização da homeopatia antes da utilização. Sempre bate o vidro na mão 10 vezes. Acorda ela. Ela precisa ser acordada, precisa ter energia. No banho, então, 30 gotas por litro, a gente usa na garrafa PET. O pessoal que trabalha com gado de leite gosta muito de usar na garrafa PET. Garrafa PET também não deve ser de guaraná, como essa daí, né? Deve ser de água mesmo, porque aí já era água, né, que tinha dentro. De preferência usar de água. É a mesma dimensão, 30 gotas por litro. Eu comecei no início a usar na garrafa PET, mas acabei não usando muito. Eu tenho, às vezes, eu uso na mangueira, no tronco. Quando vai lidar com os animais, tu olha, tem verruga, por exemplo. Aí tu já dá uma tuia, eu já dou na boca. Que é um gado manso, é fácil de dar, né? E a gente já dá na boca mesmo. Gosto bastante de lidar, quando vai lidar na mangueira, vai observar, ou vai dar banho, vai olhar um por um e ver se precisar medicar, a gente já medica ali mesmo. Tá. Como é que faz o nosódio? No nosódio a gente coleta os carrapatos. Eu coleto uma tampinha, assim, as carrapatas bem vivas, bem regurgitadas, bem redondinhas e cheias de energia vital. É essas que a gente quer. Tá? Então, escolhe uma por uma, tu perfura num palito de dente, de madeira, perfuma uma por uma e coloca num vidro marrom, pode ser um vidro de 50 ml, 30 ml, num vidro marrom, e depois a gente mede a altura que ficou de carrapato, e põe 6 vezes a quantidade de álcool 70. Dali eu vou fazer uma tintura mãe, que eu faço na própria propriedade desde 2022. Aí a tintura mãe, da primeira vez eu levei para a farmácia do meu pai, que está aqui em Porto Alegre, porque é de alegria, eles ficaram apavoradas, que eu queria que elas mexessem com carrapato.
Não mexemos com carrapato. Aí eu consegui um aqui em Porto Alegre que fizesse para mim. Aí eu fiz, da primeira vez eu fiz. Depois eu comecei a fazer na fazenda, porque senão fica indo e voltando, levando para a farmácia. É um gasto de gasolina, é muita coisa para gastar. A gente já está querendo economizar, né? Então, da primeira vez eu fiz na farmácia e pedi para fazer um nosódio 6CH. Aquele nosódio bioterápico normalmente começa no 6CH. O primeiro que a gente faz é esse. E continuei a usar o sulfuro, porque o sulfuro estava sendo muito interessante no sal. Desde o início, a pele dos animais fica outra coisa. Tem uma pomada de sulfuro que eu faço para a miríase, a bicheira. A bicheira é um problema seríssimo, né? Quando tem carrapato, a gente tem que ter carrapato. Eu tenho carrapato. A gente controla ele, mas ele existe. O veterinário tem que ter contato com o carrapato, porque senão a gente vai ter tristeza toda hora, né? Eu já usei o sulfuro, aqui eu disse que eu fazia 5% álcool, já mudei para a solução glicerinada e já voltei para o álcool de novo. Aqui sou eu furando o carrapato por carrapato, aquela mãozinha ali devia ter luva também. Mas sou euzinho aí, furando os carrapatos. De vez em quando, uma vez por ano, eu faço um nosódio novo. Eu sempre acho que não são mais os mesmos carrapatos. Então eu faço outro. Então a gente coletei para coletar a mosca. Para coletar a mosca tem que fazer uma historinha. A mosca, ela fica, vocês já viram que ela fica na volta do gado, mas ela não fica sentada, né? Quando tu chega perto, ela levanta. Então o pessoal lá fora queria bater no lombo do gado, matar a mosca para pegar ela morta. Não pode, tem que ser viva. Então eu pego e jogo álcool no lombo do gado, pego aquela bem cheia de mosca, sabe? Geralmente são as pretas. E aí tu joga um álcool em cima e vem com uma garrafa PET aberta e coleta. Aí já bota o álcool 70 mesmo ali junto e já está feita a tintura para fazer do mesmo jeito, né? Que faz o carrapato, faz a tintura da mosca. Aí eu mandei fazer 6CH das duas e comecei a usar. Então eu desde 2023 eu mesma preparo, eu coleto, preparo, faço 6CH, pode fazer na farmácia, homeopática, ou pode fazer na propriedade. Eu comecei a fazer na propriedade por causa do veterinário lá em Santa Catarina, no Vasco, que eu fiz curso com ele. E ele faz na propriedade e ele me deu a ideia, mas vai fazer, você vai ver, é fácil. Eu comecei a estudar farmacologia, que é uma coisa que eu quero me especializar mais ainda, estudar mais um pouco, faz muita falta na vida da gente. E aí comecei a fazer. Então comecei em 2021 esse projeto para transição. Em 2022 já comecei a usar o sulfuro no sal. Em abril comecei a coletar carrapato e mosca. Comecei a usar o bioterápico em maio. Aí a partir de maio eu tinha um funcionário que trabalhou comigo, que trabalhava lá. Ele ficou 32 anos trabalhando lá na fazenda, no capataz. E no início era aquilo, né? Eles me olhavam como se eu fosse meio louca, né? Parar de dar banho, usar homeopatia no sal, aquele negócio tem que bater na mão, meio louca, né? Passou, quando ele começou a ver que funcionava, eles começaram a lembrar. Ele me disse, sabe quando criança eu tomava homeopatia? E é verdade, antigamente todo mundo tomava homeopatia. As homeopatias eram dadas na igreja, né? Tinha muitos locais que tinham médicos homeopatas que atendiam nas igrejas, né? Então, você vê que isso resgata a memória das pessoas, né? Aí eles começam a confiar naquilo ali que tu está fazendo. E aí, então, a partir de maio, eu comecei a usar já o bioterápico. E em setembro, eu já comecei a usar no banho. Eu comecei a usar no banho por causa do Adriano Etchepato. Eu encontrei com ele da Curantur. Eu encontrei com ele num curso que a gente fez lá em Rio Sul. E aí eu dizendo, mas eu estou com uma dificuldade, porque eu só quero colocar o bioterápico no sal, e o pessoal quer banho, e quer banho, e quer banho, eles são acostumados a dar o banho, né? Aí disse assim, então põe o banheiro, faz uma conta lá de como é que a gente vai fazer, e põe o banho. E aí eu comecei a usar no banho, me deu bastante certo. Porque a homeopatia funciona transdérmica e funciona muito bem transdérmica. Principalmente onde o carrapato mais gosta de ficar, que é nas barbelas e na virilha, né? E hoje em dia os banheiros de aspersão são muito melhores do que eles eram antes, eu investi num melhor, e inclusive não é a luz, porque falta muita luz, em zona rural, então esse é com motor de moto, que facilita bastante o trabalho da gente,
E o gado sai encharcado, principalmente a parte de baixo, dentro, que é onde a gente mais precisa, né? Então, novembro de 2024 foi o último banho com a calicida convencional que eu fiz, dia 7 de novembro. Foi a última vez que eu usei, porque eu usei, não caí nos carrapatos e não adiantou nada, já não vinha não adiantando, mas é aquela coisa do hábito, do teu profissional que trabalha contigo, ele quer usar, vamos ao veneno, dona Luísa, vamos ao veneno. E aí a gente fica se sente pressionado, então vamos ao veneno. Mas essa última vez eu usei e nunca mais usei. A partir de janeiro de 2025, eu comecei a usar um protocolo de homeopatia comercial, existem várias, que a gente pode testar, que eu uso ali para apagar incêndio, naquelas épocas piores, que é janeiro, fevereiro, março, e às vezes abril e maio, depende do clima, né? Porque aí o carrapato vem se reproduzindo desde a primavera, né? E vem aumentando a quantidade de carrapato no campo. Então depende se tem seca, se não tem seca, quando chove mais, tem mais carrapato, né? Então esse ano a gente teve foi muito complicado esse ano. Agora deu uma boa acalmada. Então tem que estar sempre observando, né? Então eu comecei agora, o ano passado, em novembro, agora esse ano, passado em novembro, eu comecei a usar homeopatia nos açudes e nas sangas também. Porque eu me dei conta, o que acontece? A gente tem animais silvestres, né? Tem a capivara, como eu estou rodeado de plantação de soja, só eu que não uso agrotóxico, só eu que não tenho nada, né? A terra está boa. Então, para lá que vão os capinchos, para lá que vão as emas. Então, animal silvestre pega carrapato também. E eu me dei conta, eu estou tratando só as vacas. Aí eu pensei, vou botar sal para as capivaras. A primeira coisa que eu pensei, vou botar bioterápico. Aí eu fiz um curso com o pessoal lá do Mato Grosso, da CIGO. E aí ela disse, não, a gente está tratando também os animais silvestres. Eles estão colocando na água. Mas aí tem um estudioso lá da Inglaterra que descobriu, através da cromatografia, o tempo que a homeopatia dura na água corrente. E ela só dura 72 horas. Tá? Inclusive, essa mesma empresa agora lançou uma homeopatia que é gradualmente distribuída na água. Eu vou começar a usar ela esse mês, eu acho, no máximo mês que vem. Porque é muito interessante, porque ainda não sou... Então, toda hora que eles passam por campo, eu digo para levar um vidinho de homeopatia e largar num açude, numa sangue, porque aí eu já vou tratando mesmo, que só dure 72 horas, já está ajudando, né? Porque se a gente não tratar os animais silvestres também, a recontaminação vai estar sempre acontecendo, né? Então, a partir de novembro, eu comecei a usar nos açudes e nas sangas. Em janeiro, eu comecei a usar uma nova fórmula que eu mesma fiz, um outro curso que eu fiz, que é homeopatia em glóbulos, que eu estou usando num potreiro só, umas novilhas que estão muito carrapatentas, que as mais jovens que pegam mais, né? Então está na troca de leite, é a época que mais pega carrapato. Então a gente tem que controlar. Então sempre em potreiros diferentes, nunca pega o gado todo, né? Leva aquele gado que está enxergando, tu está vendo como é que ele está, então tu trata separadamente. Isso é um manejo que a gente tem que começar a modificar quando a gente vai trabalhar, separar o gado. E não levar todo mundo para tratar junto, porque os problemas são diferentes. Cada idade tem problema diferente, cada tipo de animal tem problema diferente, né? A vaca, quando está muito tempo, já está com a cria ao pé, foi com o touro junto, ela começa a enfraquecer. Às vezes a gente tem que desmamar mais precoce, porque tu olha e vê, aquela vaca estava limpa, agora já não está mais. Por quê? Porque ela está sobrecarregada, a imunidade já não está boa. Então a gente tem que tratar separadamente. Eu venho fazendo seleção, então eu não mantenho muito gado. Eu comecei com 164, eu estou com 350 agora. Não quero aumentar muito isso, porque eu quero manter um vazio, eu poder fazer um vazio sanitário, para deixar um potreiro liberado, para ter espaço no campo. A gente tem que ter, não pode ter muito gado no campo, né? Então agora em abril eu entrei em contato com essa empresa para usar esse dispositivo de dispersão gradual na área, que eu pretendo começar a usar a partir desse mês agora. Então, o manejo prático, como eu tinha falado antes, a gente pode usar no sal, na garrafa PET, no banho, na pulverização. Estou usando na pulverização nas ovelhas para piolho, porque eu comprei um carneiro e veio com um brinde, né? E acontece, e a gente sabe que acontece, tu não vê, quando vê, está lá o bicho se coçando numa cerca, né? E aí a gente tem que tratar. Eu usava os
os venenos esses que estão na lista, né, para usar para piolho, mas que a gente vê que tem muita resistência e não funciona. Então eu estou usando Staphylos aureus, está muito bom. Aí aqui eu fiz uma lista mais ou menos do que eu uso na homeopatia. A homeopatia a gente não usa só nos animais, aí a gente usa nas plantas e na terra. Dá para tratar a terra com homeopatia. Então tu vai podar uma árvore, usa arnica. Tá? A arnica é para parto, necessidade de leite, trauma, choque, susto, principalmente trauma. A arnica é feita para trauma, tanto físico quanto psicológico. Por exemplo, na enchente, tratamos todo mundo, as pessoas e os animais com a arnica 200 CH. Então ela funciona muito bem em várias potências. As potências são assim, quanto mais baixa a potência, é mais físico. Quanto mais alta a potência, é mais mental. No caso nosso, comportamental. Né? Então a arnica 3CH, eu uso a 6CH, né, para castrações. A gente já dá antes e depois segue dando, porque ele evita o edema, evita o hematoma e evita a dor. O anacardium eu uso bastante para os teleiros no desmame, se bem que os machos eu normalmente já desmamo quando eu vendo os machos, ou separo para o outro campo, fica bem mais fácil o desmame, porque eu não gosto daquela tabuleta que coloca, aquela plaquinha que coloca no teleiro, eu não gosto daquilo ali. É muito difícil o desmame, é muito sofrido, tá? É uma época bem complicada para a gente, então eu prefiro separar. Eu acho a melhor forma é separar, não enxergar. A tuia é excelente, normalmente eu sempre tenho ela, porque por causa da reação vacinal. A verruga vem do transtorno vacinal. Então a gente faz essas vacinas da clostridiose no início do ano, em janeiro, nos teleirinhos, aí a gente já vê que em fevereiro começa a aparecer verruga. Então, e tem as verruguentas, que tem umas que estão sempre com verruga. Então essa aí geralmente vai passar no caminhão depois, né? Porque a gente não quer que seja verruguenta. É porque o pessoal que vai comprar, ele não quer um animal com verruga. Né? A gente pode dizer, olha, eu dou tuia e ela some, mas a pessoa não quer. Né? O sulfur para qualquer problema de pele. O sulfur é para uma limpeza. Né? O sulfur é utilizado, é excelente. Quando a gente não sabe que doença tem, que tu não está acertando na homeopatia, a gente dá o sulfur. O sulfur abre o caminho para aparecer. Isso foi uma coisa que aconteceu comigo, 2 vacas que abortaram, porque eu tinha dado sulfuro, comecei a usar sulfuro no sal e as 2 abortaram. Aí eu fiz exame e descobri que tinha IBR. Foi por causa do sulfuro que eu descobri as doenças. Aí comecei a vacinar. Então, o sulfuro, a silícia. A silícia. Resfriada, A silícia a gente usa para verme e para corpo estranho. Para cachorro, que come de tudo, já viu um cachorro come aparelho de surdez, taxinha, a gente dá silícia, é muito bom. Calcária fosfórica e sínfiton para fraturas, é excelente. Eu tratei uma cachorrinha minha aqui. Eu atropelei sem querer, ela passou por baixo da roda, só com calcária fosfórica e sínfiton. A ruta é excelente para tendinite. O natro muriático para as vacas sentidas depois do desmame. A inácia para morte de terneiro. A inácia amara se usa para luto. A nux vomica para intoxicações, é excelente para intoxicações. A Staphylos aureus, como eu falei, para os piolhos, a erva piolenta. A quina 200 usam bastante para verminose, inclusive um curso que eu fiz da matéria, eles usam bastante a quina. Os resultados. Então, o que a gente vê no campo quando a gente começa a usar a homeopatia? Que o carrapato fica diferente, ele está inativo, ele já não está mais parasitando o animal ativamente. Então ele fica seco, acinzentado, murcho, e a gente observa eles mais nas virilhas. O pessoal que trabalha dia a dia que te mostra isso aí. Olha, dona Luísa, o carrapato ficou cinza.
O carrapato está diferente. E a gente vê que é isso aí que acontece. Às vezes eles não caem. E o pessoal quer que caia. Né? E às vezes não cai. Então isso era uma briga que eu tinha com ele, gente, mas ele não está mais parasitando. Ele está ali seco, murcho, mas está ali. Né? Então muitas vezes eles querem seguir dando banho porque o carrapato segue ali. Ele melhora muito a imunidade e aparece as doenças, se manifestam doenças que tu não sabia que existia na criação, isso é uma coisa que ajuda muito. Então eu estou sem inseticida, sem acaricida desde novembro de 2024. Esse ano eu vou completar 2 anos. Aí eu fiz novo biocarrapaticida. Depois de 2 anos eu fiz de novo. Isso que é muito interessante de ver, que a homeopatia melhora a utilização do veneno. Por quê? Porque ela diminui a resistência aos venenos. Então, olha aqui, ó. Lembra lá o 0 da ivermectina? 22,17. Depois eu fiz outro, agora ano passado, deu 50% de eficiência de ivermectina. Então, eu melhorei a eficiência dos químicos com a homeopatia. Eu não tenho essa desse ano passado, porque deu um problema no meu celular e eu perdi um monte de coisa. Aí eu ia trazer essa aí também. Aí os primeiros deu mais ou menos a mesma coisa. Agora o fipronil, na primeira, tinha dado, morreu um só em 10. Aí olha lá o fipronil, ó, 78% de eficácia. Ele não tinha essa eficácia quando eu fiz o primeiro biocarrapaticida. Então ele melhora a eficiência dos inseticidas, dos acaricidas também. Tá, os preços. Aqui eu fiz a primeira produção, tu gasta isso aí. Ou mesmo mandando para a farmácia fazer, ou fazendo em casa. Porque em casa tu tem que comprar os vidros, comprar o álcool, comprar todo o material para fazer. Né? Então, depois dessa primeira produção, o custo sai para 1/4 do valor. Né? Para cada 500 litros, eu coloquei para o banho. Eu fiz o cálculo para o banho. Se for para o sal, é mais barato ainda, porque se usa em menor quantidade. Né? Porque aí é 30 gotas para cada 20 quilos de sal. O sal vem mais em 30 quilos hoje em dia, aí é 45 gotas. Isso dá 2,5 ml por saco de sal. É pouca coisa, né? Os vidros são de 1 litro, eu faço de meio litro, de 1 litro. E o acaricida que eu coloquei era o Colosso FC30, tá? Que já está até mais que isso aí. Tá? Isso daria para 500 a 800 litros no banheiro de aspersão. Mas tem que ver que isso aqui ninguém mais usa mais. Eles só usam esse Exont já. E agora abriu a fabricação de outros laboratórios e baixou de preço. Aí 1 litro dele custa na base de R$3.500. O meu vizinho ali, que tem meia dúzia de gado, está usando Exont. Eu, por favor, ele foi me vender uns pau para fazer cerca lá. E eu disse, mas eu Sidney, você tem que fazer curso comigo. Já fiz vários cursos lá, mas eles são difíceis. Eu sempre fiz assim, sempre foi assim. Essa é a frase que eu mais odeio no mundo. Sempre foi assim. Mas agora não é mais assim. Então tem que mudar. Ninguém tem esse dinheiro para pagar. Aí eles dividem em 24 vezes, mas tu vai passar 24 meses pagando aquilo ali. Então, além da homeopatia, eu fiz a divisão dos potreiros, a energia solar, a rotação de passagens. E o que eu falei antes também. E o que eu faço também, eu tenho umas parcerias. Porque é muito difícil trabalhar com produção rural, né? A gente não tem capital de giro. Porque só vende em épocas do ano. Então, algumas coisas tem que modificar. Uma das coisas que eu modifiquei, comecei a fazer parcerias. Eu tenho uma parceria com melancia, que produz sem nenhum agrotóxico, sem queimar campo com glifosato, porque o campo, como está descansado, tu pode produzir orgânico, só não temos certificado, mas já está há 3 anos, já estamos produzindo muito bem. Então ele planta melancia em setembro, outubro, colhe em fevereiro, março e me entrega com uma pastagem de aveia. Tá? Eu mesma já planto azeitona e trevo branco na volta de casa, por causa das ovelhas, agora vou começar a parir, eu tenho que ter, né? Mas tudo sobre pastagem, né? Só planto em cima. Não passo nem trator, não passo nada. Só planto por cima mesmo. Comprei uma semeadeira de sobrepastagem e plantei agora já, no mês passado. E nasce bem.
e assim a gente vai mantendo com as pequenas parcerias, porque senão não há dinheiro para produzir, né? Então, a biodiversidade é uma coisa que a gente enxerga muito bem. Depois eu vou mostrar umas fotos para vocês. Quando eu voltei para lá, eles plantavam pastagem, mas sempre com adubo químico, e queimavam um campo, aquela coisa normal, né? Que todo mundo ali faz na volta. Quando eu cheguei, eu parei com isso. Não quero mais, é adubo orgânico. Então, no primeiro ano de 2021, eu fiz uma pastagenzinha de aveia azevém. E aí, o que eu gastei para o meu vizinho plantar, porque não tinha trator e toda aquela coisa, eu empatou com a venda dos terreiros e deu igual. Eu não ganhei nada. Aí eu vi, bom, vou ter que mudar isso aí, né? Mas deu bem já com adubo orgânico. Nunca mais usei adubo químico. Aí a gente, deixando a terra descansar, tá? A terra fica viciada com esses agrotóxicos. É isso que acontece. A terra fica dependente daquilo ali. Mas tu tratando ela microbiologicamente, em 6 meses tu recupera essa terra. Aí eu já estou com ela há 5 anos, sem nada, por isso que está nascendo super bem, o que eu quiser plantar, nasce. Então a gente vê que a fauna silvestre volta para a gente. Quando eu cheguei lá não tinha mais garça boiadeira. Não tinha nada, eu me lembro que há 20 anos atrás, tu andava, tinha garça boiadeira por tudo quanto é lado. Mas com o uso dos agrotóxicos, intoxica a garça também, né? E o uso dos venenos para carrapato intoxica a garça também. Então, nos últimos 2 anos, elas voltaram. Elas estão lá, tem bastante garça boiadeira que ajuda no controle do carrapato também, porque elas comem o carrapato, né? Com um solo mais saudável, os animais silvestres voltam, até tamanduá apareceu lá, bugio. Então, os bichos começam a voltar, né? E como eu tenho muita soja na volta, eu fiquei com uma ilha de animais silvestres, então eu fiquei para lá. Aqui, olha as garças boiadeiras. Várias. Ó. Antes não tinha nada dela. Bom, as perspectivas e próximos passos. A certificação orgânica ainda não aconteceu, mas acontecerá. É um pouco difícil para quem trabalha com pecuária, porque as propriedades são muito longe uma da outra. Então, a gente fazer uma associação de pecuaristas e todos certificarem junto fica muito complicado, porque um tem que visitar o outro. E um amigo meu que produz orgânico lá em Uruguaiana, eu tenho que andar 200 km, 400, né? Tem que voltar para casa, né? Então, a nossa ideia é juntar esses produtores, nós, e pagar uma certificadora, né? Mas está muito complicado, não tem dinheiro, então tem que juntar mais gente. Tem pouca gente no momento. Mas tem bastante gente já nessa transição, porque não funciona mais o químico, gente. Não funciona mais. Eles lançam um acaricida, um carrapaticida, e no mesmo ano ele já está com resistência grande. E a gente vê o que acontece. É que esses venenos, eles matam tanto o carrapato como o predador natural do carrapato. Então, o que acontece? Que tu usa uma vez, na segunda vez que tu vai usar, ele já não é eficiente. A eliminação total dos inseticidas eu já fiz, né? A disseminação do conhecimento estou fazendo há alguns anos já. Tá? E o mercado existe, mas o problema é a gente conseguir frigorífico interessado nisso aí. Né? Então, tudo isso é um trabalho que está acontecendo durante todo esse tempo. Bom, a jornada de transição. O que acontece? Tem um limite, não interessa quantas moléculas forem produzidas, vai ter resistência a todas elas. E o que está acontecendo é que no mercado tem muitas empresas produzindo homeopatia, e homeopatias maravilhosas. Então, essa transição já está acontecendo. Tá? Não funciona mais. Então, o que vocês têm é que estudar isso aí, estudar a pecuária orgânica, porque não tem veterinário que atenda essas propriedades. Você não sabe a quantidade de propriedade que me procura pedindo assistência, eu não tenho condição de assistir todo mundo. A gente ajuda em quem a gente pode, mas vocês já têm uma profissão, é só querer. Porque tem uma lacuna enorme de profissionais. A Ângela perguntou para mim, tu conhece? Porque estão sempre me ligando e pedindo, senão eu não conheço também. Ah, então vocês já têm, é só querer e gostar dessa área, que vocês já têm trabalho garantido. Porque está sempre precisando, né? O limite, então, dos insumos químicos, a mudança da percepção, que tu vê que realmente, no início, tinha aquele ceticismo inicial, mas hoje em dia já não tem. A gente já chega nas agropecuárias, eles já estão falando sobre a homeopatia. Antes, quando eu falava de homeopatia, eles falavam, o
quê, como, sabe? Mas agora eles já sabem o que é. Pode até não saber bem o que é, mas sabe que existe. Né? E as pessoas estão usando. Então, isso aí é um caminho que só está abrindo mais, cada vez mais. Que bom, né? Ah, sim, eu já contei essa história para vocês. Meu colaborador, como ele lembrou da confiança que ele tinha na cura na homeopatia, e usa a homeopatia, porque eu já indiquei principalmente o influenizino, eu indico para todo mundo na época das gripes, que é essa época, né? Para a gente não se gripar. E a construção na prática, então, os desafios técnicos que a gente tem que fazer quando a gente trabalha com orgânico, ou transição para orgânico, é observar o que acontece na tua propriedade. Observar, todos os dias é observar. E eu venho vendo que a gente vai usando e cada vez vão aparecendo coisas novas, para a gente enxergar novas realidades, né? E a coisa vai acontecendo devagar, mas vai se construindo. A vantagem maior que a gente tem é não precisar lidar com veneno, não ter o problema de ter funcionário, de ter colaborador intoxicado com veneno. Meus vizinhos têm vários que plantam soja com agrotóxico e estão com câncer. Outros não estão com câncer, estão com anemia, mas anemias que aparecem do nada. Isso é o veneno, gente. Então a gente vê todos eles ali na volta com algum tipo de doença relacionada aos venenos. Né? Então é bom a gente não precisar, mas tem que implementar. No momento que tu vai usar o sal mineral, tu tem que ter coxo de boa qualidade. Os coxos têm que ser mantidos, tem que ter uma pessoa que vai lá consertar para ti, arrumar, porque eles quebram, deitam, o gato empurra, cai, quebra, tem que estar sempre consertando e mantendo, né? Ó, aí uma guriazinha para vocês. Elas já estão bem padronizadas da raça Brava. Comecei com 2 touros, já comprei mais 2 depois disso. E o que acontece? A gente... Os primeiros, o que eu escolhi no touro? A gente vai nesses remates, né? Hoje em dia tem remate online, facilita muito a vida da gente. Aí já tem o touro, a descrição, o que tu quer? Que nasça pequeno, para não ter problema de dar cesariana, como esse ano passado, que foi o ano da cesariana, porque eu troquei de touro e não nasceu pequeno em algumas. E eu tinha umas novilhas, que era a primeira cria, então foram 3 cesarianas, nunca tinha tido tanta cesariana. E a gente sabe que depois da cesariana, a vaca já não deixa mamar muitas vezes, que chega, ela sente dor, aí tu tem que enxertar em outra mãe, que é bom tu ter uma vaca daquelas que aceita todo mundo, né? Então é um trabalho complicado. Então o bom é nascer pequeno, mas nem sempre isso acontece. A gente vem com a certificação que vai nascer pequeno, mas não nasce. Que é o caso do touro que eu comprei. Agora eu coloquei ele nas vacas mais velhas, que são maiores, né? Então a gente tem que ver isso, mas quando eu comprei ele dizia que era para nascer pequeno, não foi assim que aconteceu. Mas o Braford é um gado muito bom de lidar, tá? Então facilita bastante a vida da gente e sempre controlar. O que a gente faz? Tu vai selecionando, né? Tu vê já na mangueira aquelas que querem pular a cerca, tu já olha o número dela e marca, tu vai passar de caminhão, né? Então tu já vai marcando o que tu não quer na tua propriedade. Não quer aquele tipo de animal. Eu tive uma novilha no passado que, para ajudar no parto, começou a trancar, e os guris foram ajudar, ela atacou todo mundo, tá? Não quis amamentar a terneirinha, que eu consegui uma outra vaca, que é a coisa mais querida, criou 3, né? E aí essa aí já passeou de caminhão, né? Essa aí já foi. Então a gente tem que precisa de um gado fácil de lidar, né? Que facilita o trabalho da gente, senão fica muito complicado trabalhar. E é isso, gente. Obrigada.